Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou acompanhado de Syed Mohammed Morandi, mais uma vez, para analisar os últimos acontecimentos. Então, primeiro temos Israel atacando o Irã. Bem, é isso que Israel está dizendo ao CENTCOM. Os militares israelenses informaram ao comandante do CENTCOM, o almirante Bradley Cooper, que Israel não precisa de aprovação nem de apoio dos Estados Unidos para fazer guerra contra o Irã. E acrescentaram: no momento, estamos fazendo preparativos para iniciar a guerra. Israel está se preparando para um ataque unilateral contra o Irã, ao concluir que os Estados Unidos já não estão dispostos a encerrar a guerra em seus próprios termos. Isso, segundo o Canal 13, em Israel. Israel. Bem, nesse último ponto, talvez eles tenham alguma razão. Segundo o The Wall Street Journal, Donald Trump admitiu discretamente a derrota, sinalizando que está disposto a encerrar a guerra contra o Irã sem um acordo nuclear, desde que o Estreito de Hormuz simplesmente seja reaberto. Isso representa uma retirada humilhante da sua exigência de rendição incondicional. Pelo menos é o que dizem autoridades dos Estados Unidos ao The Wall Street Journal. Agora, isso está sendo complicado pelas condições do Irã, sobre as quais eu sei que o senhor, professor Morandi, já falou. Elas foram divulgadas pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e estabelecem novas condições para a reabertura do estreito. Isso inclui não apenas um fim permanente da guerra, o levantamento do bloqueio naval dos Estados Unidos e a retirada das forças americanas da região, o fim das sanções, a devolução dos ativos congelados e reparações de guerra, mas também o fim das ameaças dos Estados Unidos de ação militar e de todos os conflitos, incluindo Palestina, Líbano e Iêmen. Então, professor Morandi, diante desses acontecimentos, o que o senhor acha dessa informação de que Israel atacaria sozinho? Já ouvimos isso antes. Com que seriedade os iranianos e o Irã estão encarando isso? Primeiro, devo ressaltar que estas não são novas condições impostas pelo Irã. Elas estão dentro da estrutura do memorando de entendimento. Mas no memorando, Palestina, Iêmen e Iraque não são mencionados nominalmente. Ele fala em todas as frentes. Então agora o Irã está sendo mais específico. E o Irã levantou Gaza e a Palestina na mesa de negociações. Os iranianos e o Dr. Ghalibaf, que é o principal negociador, disseram a diferentes delegações palestinas que Gaza e a Palestina fazem parte das exigências iranianas. Mas quanto aos Estados Unidos se absterem de ameaçar o Irã, isso está explicitamente dito no memorando de entendimento. A declaração de ontem, divulgada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional, basicamente significa que o memorando de entendimento tem de ser cumprido integralmente. Em outras palavras, os iranianos não vão permitir que os americanos interpretem isso à sua própria maneira, da forma que Trump gostaria. Então eles deixaram claro o que significa a região. A região significa Palestina. E nem sequer disseram Gaza. Dizem Palestina. Dizem Iêmen. Então, se os Estados Unidos querem normalização, esse é o único caminho a seguir. Eles têm que parar de exterminar crianças palestinas. E têm que acabar com o cerco e o massacre do povo do Iêmen, que já duram bem mais de uma década. E o regime saudita cometeu um genocídio no Iêmen, não muito diferente do que o regime israelense fez em Gaza, com o apoio de Trump e dos Estados Unidos, tanto antes quanto depois do primeiro mandato de Trump. Então isso não é mais aceitável. Eles não podem mais deixar mulheres e crianças passarem fome no Iêmen, independentemente do que os sauditas queiram, ou o Irã, ou os israelenses e os Estados Unidos, que são todos aliados declarados. Os iranianos estão dizendo que o cerco de fome no Iêmen tem que acabar. E claro, o mesmo vale para o Iraque. Os Estados Unidos e os sauditas não têm o direito de bombardear o povo iraquiano quando quiserem. Então eles deixaram isso muito claro. Isso não será mais tolerado. E isso precisa ser resolvido em qualquer possível acordo em relação ao regime israelense.
Os israelenses não têm condições de travar uma guerra contra o Irã e sair dela com algum sucesso. Eles vão fracassar. Vão fracassar rapidamente. Os iranianos estão preparados para destruir o regime com sua capacidade de mísseis. Eles vão esmagá-los, e suas capacidades de mísseis são enormes. E os iranianos destruíram as defesas de radar que os americanos instalaram por toda a região para ajudar Israel. No Golfo Pérsico, no oeste da Arábia Saudita, na Jordânia e no norte do Iraque. Isso vai tornar muito mais fácil para os drones iranianos atingirem seus alvos. Mas o regime israelense vai precisar dos Estados Unidos em qualquer guerra, porque os americanos teriam de reabastecer seus caças, assim como fizeram durante esta guerra e durante a Guerra de 12 Dias. Então, se o regime atacar o Irã, os Estados Unidos terão de se envolver. E se envolverem, isso significa que estarão travando guerra contra o Irã e receberão uma resposta militar. Mas, se os americanos não se envolverem, então o poder de fogo iraniano vai esmagar o regime muito rapidamente. Mesmo com o apoio dos Estados Unidos, vai acontecer a mesma coisa, mas será muito pior sem os americanos. Então não acho que essa seja a verdadeira questão. A verdadeira questão é o fato de que os Estados Unidos continuam representando uma ameaça ao Irã e não retiraram nenhuma de suas forças. E esses soldados americanos estão na região, apesar do calor extraordinário da Península Arábica, do Oceano Índico e do Golfo de Omã. Eles estão presos aqui há pelo menos 6 meses. Há quem acredite que os Estados Unidos possam realizar ataques nos próximos dias. Então, se alguém acha que a guerra acabou, é ingênuo. Existe essa possibilidade, apesar das carências que existem, apesar do fato que as munições das Forças Armadas dos Estados Unidos estão muito baixas em algumas áreas-chave. Mas temos que lembrar que o regime israelense e o lobby sionista ainda é extremamente poderoso nos Estados Unidos. E eles podem empurrar Trump para a guerra. Quer dizer, não é difícil imaginar que empurrem Trump para a guerra. Mais uma vez, foram eles que o empurraram em primeiro lugar. Todos nós lembramos de como Joe Kent, em sua carta de renúncia, disse que o Irã não era uma ameaça aos Estados Unidos. O Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear. Isso é sobre o lobby israelense, o lobby sionista e o regime israelense. Bem, o lobby sionista e o regime israelense não foram a lugar nenhum. Então a ameaça de guerra continua existindo, e os iranianos estão se preparando. Na verdade, acho que haverá uma mudança em breve no Conselho Supremo de Segurança Nacional. O Irã está preparado para a guerra. Isso não quer dizer que ela vai acontecer, mas o Irã está preparado para isso. Bem, eu ia perguntar à senhora professora Honey, quando a senhora falava sobre os Estados Unidos atacarem nos próximos dias, se acredita que esses relatos de Israel estar pressionando os Estados Unidos mais uma vez, ou alegando que vai atacar unilateralmente. Acho muito interessante usarem essa palavra, considerando que ela literalmente expõe o fato de que Israel e os Estados Unidos estão coordenando a guerra contra o Irã. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, até que ponto você acha que isso é uma forma de manter uma negação plausível? Ou seja, os Estados Unidos vão atacar nos próximos dias, usando Israel como cobertura. Ou, se de fato, Israel está percebendo que os Estados Unidos querem sair disso e que os termos são extremamente insuficientes. O Irã acabou de dizer que nem está conversando com os Estados Unidos neste momento. Então, obviamente, os termos também são extremamente insuficientes para o Irã. É um grande dilema para os Estados Unidos. Mas eu me pergunto, até que ponto você vê isso como Israel empurrando os Estados Unidos de volta para os ataques? Ou os Estados Unidos simplesmente usando isso como uma negação plausível para então deslocar tudo que ainda tem na Ásia e em outros lugares a fim de continuar com a guerra? É difícil dizer. Não tenho uma resposta para essa pergunta.
Todos nós lembramos quando Rubio, no início da guerra, basicamente disse: nós lutamos pelo regime israelense. O regime queria lançar uma guerra, então nos envolvemos na guerra. Então isso poderia facilmente acontecer de novo. Os Estados Unidos são muito obedientes ao regime israelense e ao lobby sionista. E Trump foi o mais obediente de todos os presidentes dos Estados Unidos. Então é difícil dizer. Mas o que eu acho importante lembrar é a ameaça iraniana de que se os Estados Unidos lançarem ataques contra a infraestrutura do Irã, o Irã destruirá a infraestrutura dos países que são cúmplices nessa guerra. E claro, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Bahrein, os Emirados, ou Irã, Kuwait. Acho que mencionei todos, não tenho certeza. E talvez até Oman. Todos eles, e claro, o regime israelense, todos são cúmplices nesta guerra. Então, todos fazem parte desta guerra. Todos são parceiros no crime. Às vezes, vejo esses trolls e bots na internet dizendo que o Irã está atacando os países árabes. É daqui que os Estados Unidos travam sua guerra. E eles financiam, acho que talvez eu já tenha dito isso antes. Os regimes árabes do Golfo Pérsico financiam a guerra. Eles pagam aos Estados Unidos por aquelas bases. Você pensaria que seria o contrário, que os Estados Unidos vão lá, tomam esse pedaço de terra, pagam aluguel e usam aquela base. Não. Esses países pagam todos os custos. Então eles estão pagando uma grande parte dos gastos da guerra, sejam os Emirados, os catarianos, os sauditas, os bahreinitas ou os kuwaitianos. E no caso da Jordânia, provavelmente será simplesmente entregue de graça aos Estados Unidos, porque a Jordânia é extremamente obediente aos americanos. Então todos eles fazem parte dessa guerra. Vão sofrer as consequências. Mas não será um problema só deles. Se a infraestrutura deles for destruída, isso significa que seus países vão entrar em colapso. E isso inclui a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não vai sobreviver. Eu não acho que ela sobreviva. E, quando isso acontecer, acho bastante claro que os mercados globais vão despencar. Porque, quando as pessoas acordarem e virem esses locais queimando nas notícias, isso vai provocar pânico nos mercados. Não haverá como alguém conseguir impulsionar os mercados ou manipulá-los naquele momento. Então, mesmo que o Estreito de Hormuz esteja aberto, isso já não fará diferença, porque não haverá mais nada para exportar ou importar. Então temos sempre que ter isso em mente. Os iranianos têm. Quer dizer, essa é a dissuasão deles. Os iranianos não começaram a guerra. Eles não escalaram o conflito, mas são as vítimas. Mas isso é dissuasão. Se Trump realmente for tentar exterminar o povo iraniano, apagar essa civilização e destruir a infraestrutura para que o Estado entre em colapso, então não tenham dúvida de que o Irã destruirá aqueles regimes que ajudaram os Estados Unidos. A única diferença é que o Irã não entrará em colapso, mas esses regimes certamente entrarão. E isso vai derrubar a economia global. E então muitos governos vão cair, incluindo muitos aliados dos Estados Unidos além desses países. Então não é... Sabe, essa é uma situação muito séria. Mas, de novo, não sabemos se os Estados Unidos vão fazer isso ou não. Mas eles não retiraram nada da região, todos os seus recursos continuam no lugar. E claro, o Irã está reforçando suas defesas, está desenvolvendo novos mísseis, novos drones, está expandindo suas cidades subterrâneas, cidades de mísseis, cidades de drones, está se preparando para uma possível ofensiva terrestre. Eles estão se preparando, mas isso não significa que os Estados Unidos não vão travar outra guerra de agressão. O fato que você mencionou antes, de que os estados do Golfo pagam para que os Estados Unidos ocupem militarmente, na prática, seus países e os usem como bases para a guerra, é algo estarrecedor. E as pessoas deveriam entender isso do ponto de vista da soberania. Esses estados não têm soberania. Isso foi em 2020, durante o primeiro governo de Donald Trump. Já perto do fim, a CNN noticiou que a Arábia Saudita tinha pago $500 milhões de uma só vez
para ajudar a arcar com o custo de manter tropas dos Estados Unidos em seu país. Isso quando houve um aumento das tropas americanas estacionadas lá, cerca de mais 2.000. Então só isso por si só. E naquela época, Donald Trump também se gabava de que a Arábia Saudita literalmente colocou $1 bilhão diretamente no tesouro dos Estados Unidos para você sabe, cumprir esses enormes acordos que ele tinha com os estados do Golfo. Acordos que eram simplesmente, você sabe, acordos com jeito de máfia entre esses estados. Mas, professor Morandi, apesar disso, o que dá a Israel a confiança para fazer essas declarações à mídia sobre atacar o Irã unilateralmente, considerando que o Irã já passou pelo que parece ter sido uma campanha muito estratégica para dizimar a camada de defesas que antes protegia Israel, especialmente a mais importante, que era a Jordânia, e as defesas aéreas que havia lá. Essas defesas essencialmente desapareceram e não devem voltar de forma significativa tão cedo. Então, na sua opinião, o que dá a Israel a confiança para fazer essas ameaças? Não sei o quanto eles realmente estão confiantes. Tenho quase certeza de que Netanyahu sabe aonde isso vai levar. Mas ele é uma pessoa desesperada. Quer permanecer no poder. Acho que as eleições do regime israelense acontecem talvez uma semana antes das eleições nos Estados Unidos. Então, faltam cerca de 2 meses e meio para as eleições deles. E ele quer. Veja, ele fará qualquer coisa para permanecer no poder. Essas podem ser ameaças apenas para aumentar a confiança da população, que claramente acredita que perdeu a guerra. Sabemos pelas pesquisas que acho que cerca de 90% da população israelense acredita que perdeu a guerra contra o Irã. Então talvez ele queira fortalecer o moral, elevar o moral. Talvez. Isso é uma tentativa de intimidar para que o regime e os Estados Unidos possam obter concessões. Não sei. Quer dizer, não faço ideia. Mas talvez isso também esteja sendo dito para pressionar os Estados Unidos a atacar o Irã. Mais uma vez, voltando ao que o secretário de Estado dos Estados Unidos disse no início da guerra, que os israelenses iriam atacar, então decidimos atacar também. Acho que foi mais ou menos isso que ele disse. Bem, aqui está a pesquisa a qual você está se referindo. 90,2% dos israelenses acreditam que o Irã saiu como vencedor depois desta guerra. E isso foi durante a assinatura original do Memorando de Entendimento, lá em junho. Então não há muito moral do lado israelense, pelo menos entre os colonos, em relação a esta guerra. Bem, falando da Arábia Saudita, professor Morandi, o que o senhor acha da mais recente rodada de ataques nesse contracerco do Iêmen? Há relatos impressionantes agora de que o Iêmen não só voltou a atingir a Aramco em Jizan, a refinaria de petróleo deles, mas também atingiu o gás, a usina subterrânea de gás da Saudi Aramco em Al Jubail, na Arábia Saudita. Então há uma grande escalada ali, e nenhum sinal de que a Arábia Saudita esteja desistindo por enquanto. Então o que você acha disso? Especialmente à luz desse chamado OTAN de Meca, seja lá o que diabos esse acordo entre os 3 países. Ou estados, como você o chama, estados traiçoeiros, supostamente seja, Arábia Saudita. Bem, o Paquistão é um pouco mais complexo. Arábia Saudita, Turquia, Paquistão. O que você acha de tudo isso? Saudi Arabia, Turkey, Pakistan. What do you make of all this? Sabemos que os sauditas consideram o Iêmen como se fosse o quintal deles. Algo que, claro, o Iêmen não aceita. O Iêmen é uma civilização antiga. É um estado civilizacional. Existe há muito, muito mais tempo do que a Arábia Saudita. Muitas vezes mais. Muitas e muitas vezes mais. Então, desde 2015, os sauditas tentaram matar o Iêmen de fome e massacrá-lo até submetê-lo. O que fizeram com o Iêmen em 2015, com o sinal verde de Obama, não de Trump, não foi muito diferente do que o regime israelense fez em Gaza. E esse foi um dos grandes crimes do nosso tempo. A única diferença foi que os ataques genocidas foram realizados em silêncio. Não havia muita cobertura.
Eles bombardeavam escolas, bombardeavam ônibus escolares, bombardeavam funerais. School buses, they were bombing funerals. I think in one funeral they killed like hundreds of people. Acho que, em um único funeral, eles mataram, tipo, centenas de pessoas. Eles deixaram a população passar fome. Navios americanos e outros navios no Mar Vermelho bloqueavam barcos que levavam comida ou remédios para o Iêmen. Lembro de um ex-funcionário dos Estados Unidos, ou alguém ligado acho que ele era militar, dizendo que estava em um navio no Mar Vermelho e que eles pararam uma embarcação. Ela estava cheia de remédios e a Marinha Americana jogou os remédios no mar. Eram remédios destinados ao Iêmen. Mas era isso que eles estavam tentando fazer. Era, sabe, uma outra Gaza. Mas a única diferença era que o Iêmen, por ser maior e muito mais capaz, tinha as forças armadas do Iêmen e o Ansar Allah conseguiu revidar e resistir. E os sauditas tinham o mesmo apoio que têm agora. O Ocidente coletivo os apoiava. Todos nós nos lembramos do que eles estavam fazendo. E naquela época, a região os apoiava. Todos esses países, todos os países da região, é claro, exceto o Irã, apoiavam a Arábia Saudita e os Emirados na condução dessa guerra genocida. É claro que alguns anos depois, quando a Arábia Saudita e os Emirados impuseram um bloqueio ao Catar, Doha se afastou, e Erdogan também, porque ele e o regime do Catar estão ligados um ao outro. Então, mais tarde, eles se afastaram. Na verdade, eu me lembro de ter participado algumas vezes da Al Jazeera, no início da guerra genocida no Iêmen, em um programa chamado Inside Story. 2 vezes. E depois disso, deixaram de me convidar para a Al Jazeera por muito, muito tempo. Meio como na Síria. Na Síria foi a mesma coisa. Pararam de me convidar. Eles me baniram por um tempo. E depois do Iêmen, foi a mesma coisa. Então todo mundo apoiava esse ataque assassino. Bem, naquela época, o Iêmen era mais fraco do que é hoje. E a Arábia Saudita era mais forte. A Arábia Saudita também era mais rica. E não enfrentava as circunstâncias que enfrenta hoje. Então, se algum país ajudar a Arábia Saudita nessa guerra, isso não vai torná-la melhor do que era naquela época. E no fim das contas, naquela época, o regime saudita fracassou. Quando o Iêmen começou a desenvolver sua própria indústria de mísseis e de drones, eles tinham jovens engenheiros inteligentes, pessoas muito inteligentes e dedicadas. Claro, o Irã ajudou, mas os iemenitas transformaram isso numa indústria nacional e construíram suas próprias bases subterrâneas. Como vimos quando os americanos lançaram sua guerra contra o Iêmen, porque o Iêmen estava apoiando o povo de Gaza, os americanos fracassaram. Então esses jovens, e talvez mulheres também, não sei, começaram a atacar instalações petrolíferas sauditas, e a Arábia Saudita foi forçada a encerrar a guerra e aceitar um cessar-fogo. Mas desde então, eles continuaram impondo um cerco ao Iêmen. E, quando uma companhia aérea comercial iraniana estava levando de volta uma delegação do Irã, a delegação que participou do funeral do Ayatollah Khamenei, o mártir, eles bombardearam o aeroporto. Isso quando o avião iraniano estava se preparando para pousar. Era um avião comercial, com uma tripulação comum de homens e mulheres. Isso indignou o Irã. E claro, foi um ato de guerra contra o Iêmen. Portanto, todos deveriam estar ao lado do Iêmen. Instead of collaborating with Saudi Arabia. I mean, no country created a Quero dizer, nenhum país criou uma coalizão com a Arábia Saudita por causa de Gaza, do Líbano ou da Síria. Quero dizer, olhe para a Síria agora. Eles ocuparam enormes áreas da parte sul do país. Onde está a coalizão para fazer os israelenses recuarem de lá? Ou no Líbano, onde o regime israelense está ocupando o sul do país. E enquanto falamos, eles estão destruindo todas as florestas. Estão queimando todas as florestas do sul do Líbano. Estão destruindo vilarejos que existem há centenas de anos e agora estão destruindo todo o meio ambiente. Tudo. Estão transformando a parte sul do Líbano em uma terra devastada. Onde está a coalizão saudita para eles? Onde está a coalizão saudita para a Cisjordânia? Então essas coalizões só são criadas contra os inimigos dos Estados Unidos. Deve ser alguma coincidência. Must be some coincidence.
Yeah, well, É some bem, have sabe, alguns têm remarked, observado, Professor professor Randi, that Morandi, que o what que could pode be estar happening right acontecendo now is some agora kind é algum of tipo de estratégia de strategy tensão. of Porque, de um tension lado, os between Estados the United Unidos vivem States vazando para a and mídia, por meio desses constantly funcionários feeding the media anônimos through que these querem anonymous sair da officials guerra, that they want to get mas que na out verdade só of the se importam war, com o but Estreito de Hormuz e querem they fazer only algum care about tipo the de Strait of comércio Hormuz. básico com o Irã. They want to do E o some Irã kind of deixou free muito trade with claro, Iran, como and tem sido o Iran caso has desde made it junho very e até antes clear, de junho, has que os made termos do indications memorando de to entendimento, since e before agora the os beginning termos that ampliados, são os the que o MOU Irã vai terms and aceitar. now expanded terms are the ones that Iran will take. And then you have Saudi Arabia, on the other hand, and E aí Israel você tem a Arábia Saudita, engaging in por their outro own lado, kind e of Israel, either todos aggression envolvidos em seu or both a próprio tipo combination de of agressão, aggression ou and numa combinação de agressão e, sabe, troops that are now belicismo no escancarado, lingering, como vemos as we contra o see Iêmen. against Então, Yemen. você. So, Muita uh, gente acredita que do os you? Estados Unidos e Donald Trump Many estão people tentando believe dar that the uma de United taco States para and Donald sair Trump are trying disso, to talk mas him o out of this, cenário não but the parece sustentar essa landscape ideia. Então, doesn't como você really vê esse support cenário? that. Dar So, uma de taco para how do sair you da guerra. see Dar uma de going taco para sair da guerra. taco out of the Ah, war, taco. taco out of Sim, sim, war, sim. Oh, and taco, taco. yeah, to Yeah. taco, yeah, to I chicken. Achei que você think tinha dito para talk is dissuadi-los. out of. Okay, sorry Oh about that. no. That's my Boston accent there. Ah, não, não, Taco não, não, não. Aí saiu meu out of sotaque de Boston. war. Taco, fora da But the guerra. landscape again Mas, de novo, o cenário não doesn't parece support sustentar isso, this, apesar de despite todas as all reportagens. of the reports. Então, So, como você how vê do esse you see cenário this de modo overall geral? landscape? Because now it does Porque agora ele include inclui a now Turquia Turkey e o Paquistão. and Pakistan. Eles estão nesse They're in chamado this Pacto de so-called Defesa de Meca. Mas o cenário não sustenta o que o Irã tinha dito sobre isso, que era que eles apoiam alianças de segurança independentes e coisas do tipo. Isso só pode ser positivo, mas o cenário parece mostrar que, na verdade, os Estados Unidos estão constantemente tentando pressionar seus vassalos e seus aliados por procuração a assumir mais guerras. O que você acha disso? Take on more war. What do you make of this? I don't think. I mean, if you mean this Saudi-led Eu não coalition acho. attack, Quer I dizer, don't think se it's você está falando dessa coalizão liderada pela Arábia Yemen Saudita, today bombed, com esse pacto, in retaliation eu não acho from que seja algo tão Iran. sério assim. Quer dizer, The hoje o Houthis Iêmen bombardeou a Arábia bombs Saudita for em 40 retaliação. forces not bombed Não Yemen. houve nenhuma So resposta da I Turquia, e a Força Aérea Turca don't think ainda não it's bombardeou o really Iêmen, serious. nem nada do tipo. Então, por enquanto, It's not eu não serious. acho que I isso mean, seja there's a lot realmente of sério. criticism Não vai of ficar bem. what Turkey does. Quer dizer, há muitas críticas ao que a Turquia fez dentro da própria Turquia, por causa da natureza do regime saudita e da situação política e militar mais ampla na região. Então eu não vejo isso como uma grande questão. Embora eu ache que as chances de uma guerra, quer dizer, de uma ofensiva militar ativa dos Estados Unidos, são bastante possíveis. Assault by the United States is quite possible. I'm not saying it's probable because I don't know, but I do. Não estou dizendo que isso seja provável, porque não sei. Mas sei que as pessoas aqui estão levando a situação muito a sério. E claro, os Estados Unidos, como de costume, têm seus recursos baseados na Arábia Saudita, nos Emirados, no Kuwait, no Bahrein, no Catar, em Omã e na Jordânia. Muitas instalações de radar, como eu disse, foram destruídas, embora as da Turquia continuem funcionando. E depois há o regime israelense. Além disso, recursos também estão armazenados em países fora da região para possíveis ataques. Então, é impossível dizer realmente o que vai acontecer, porque Trump é Trump. E embora possa parecer razoável que ele encerre a guerra e simplesmente implemente o memorando de entendimento, como prometeu fazer, não é assim que Trump funciona. E não é isso que o regime israelense e o lobby sionista querem. That's not what the Israeli regime and the Zionist lobby want. So, as we've discussed this before on multiple occasions. E sabe, como já discutimos isso em várias ocasiões, a cada dia que passa, a situação econômica global piora. Isso tem avançado mais devagar do que eu imaginava 4 ou 5 meses atrás, mas ainda segue nessa direção, especialmente agora que o Mar Vermelho está fechado para o petróleo saudita. Quer dizer, o estreito de Bab al-Mandab, está fechado, e os sauditas estão sendo atacados em retaliação aos ataques deles. Isso reduziu ainda mais as exportações de petróleo sauditas. E os Emirados também não estão exportando petróleo neste momento. Então a situação está piorando rapidamente, mas mais devagar do que eu, pelo menos, previa 2 ou 3 meses atrás. I anticipated 2, 3 months ago.
Sim, e com a situação econômica, é meio que uma situação desesperadora. Parece que os Estados Unidos estão tomando todas as medidas possíveis, não só esvaziando suas reservas, mas também trabalhando com vários países, especialmente na Ásia, para tentar enfrentar isso também. Então isso explica parte da desaceleração por lá. E com a crise de armamentos e a crise dos sistemas de defesa, sobre as quais se fala há dias e dias, os Estados Unidos continuam simplesmente tirando recursos de outros lugares. Acho que uma grande parte da crise de escassez para o Império dos Estados Unidos é que quanto mais tempo ele segue contra o Irã, mais aqueles sonhos de algum tipo de confronto com a China e a Rússia, que sempre foram, na minha opinião, incrivelmente fantasiosos e catastróficos até de se considerar, ficam comprometidos. Mas ainda assim, há muitos neoconservadores que querem isso. Então, os Estados Unidos têm de fato retirado sistemas de defesa aérea e tudo mais, e enviando isso para sua base na Ásia Ocidental. E é isso que explica por que os Estados Unidos conseguem continuar iniciando esses atos menores de guerra, em vez de não conseguirem agir de forma alguma. Então, sabe, eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, professor Morandi. Sobre essa ideia de que, quanto mais tempo os Estados Unidos tentam derrotar o Irã, mais incapazes se tornam de expressar e atender aos próprios interesses como império fora do Irã. Ou seja, nesses outros países contra os quais os Estados Unidos têm hostilidade e, claro, um profundo desejo de enfraquecer e destruir. Bem, foi Robert Kagan, certo, na The Atlantic, que escreveu aquele artigo dizendo que essa foi a maior derrota dos Estados Unidos de todos os tempos, maior do que o Vietnã, por uma série de razões. Bem, isso foi antes do último capítulo da guerra. Foi antes de os Estados Unidos retomarem a guerra, depois de violarem o memorando de entendimento. E esse último capítulo não foi bem para os Estados Unidos. Na verdade, foi pior do que os 40 dias de combates, porque mísseis e drones iranianos estavam atingindo duramente por toda parte. E os Estados Unidos não estavam conseguindo nenhum sucesso no Estreito de Hormuz. Estavam tentando reabrir o estreito. Então a situação hoje, para o regime Trump, é pior do que era quando aquele artigo foi escrito. E isso está drenando a riqueza dos Estados Unidos. Está drenando as capacidades militares dos Estados Unidos. Todos esses recursos militares reunidos na região não estão sendo protegidos em condições ideais. Grande parte desse equipamento de alta tecnologia está em um ambiente muito úmido e muito quente. E essas bases não foram construídas para armazenar tudo isso. Especialmente porque as bases que existiam foram todas destruídas agora. Então, no auge do verão, os Estados Unidos estão armazenando seus equipamentos em condições que não são ideais. E os americanos precisam trazer constantemente novos equipamentos. E aviões ficam indo e voltando o tempo todo. E é claro, eles não podem mais os navios no Golfo Pérsico, porque os iranianos não permitem. Então, em vez de transportar mercadorias por navio, eles têm que enviá-las por avião. Portanto, os custos para os militares dos Estados Unidos são enormes. E claro, enquanto isso, o resto do mundo, os chineses estão construindo sua infraestrutura, e os russos, a pressão sobre a Rússia diminuiu, porque os Estados Unidos estão se concentrando menos na Ucrânia. Então, os Estados Unidos estão lutando em várias frentes, na Ásia Ocidental e na Ucrânia. Enquanto isso, os chineses estão observando, e certamente muito satisfeitos, em ver os Estados Unidos perderem força. E o mundo culpa os Estados Unidos e o regime israelense por todo esse episódio catastrófico, que ninguém sabe quando vai terminar, nem como vai terminar. No one knows when it's going to end nor how it's going to end. So nothing of, I mean, this has been, you've discussed this. Então nada. Quer dizer, isso já foi. Vocês já discutiram isso antes, e seu público consegue descrever a situação melhor do que eu. Todos eles têm consciência política. Mas a cada dia que passa, as coisas só pioram para os Estados Unidos. E aliás, agora é preciso levar o Japão em consideração, o mercado de títulos.
E aí, sabe, Trump, quando foi à região do Golfo Pérsico, esperava que esses países, desde o início, ele quer extrair desses países o máximo possível. E queria que esses países contribuíssem para a indústria de IA nos Estados Unidos e enviassem trilhões de dólares para os Estados Unidos. And send trillions of dollars to the United States. Well, not only are these countries not making any money to send Bem, to the United esses países não só não estão ganhando dinheiro para enviar aos Estados Unidos, os Emirados, o Catar, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, como por causa da situação, vão ter que começar a retirar dinheiro dos Estados Unidos. Vão ter que começar a vender títulos. E há indícios de que já estão fazendo isso. E são sociedades que, sabe, consomem muito mais do que qualquer outro país. Quero dizer, mais do que qualquer outro país asiático, africano ou europeu. Consomem muito. America or European country, they consume a lot. And so the expenses E então as despesas, a quantidade de dinheiro que eles vão precisar retirar, vão ser enormes. E quanto mais essa situação continuar, mais difícil vai ficar. Alguns têm mais, mas outros não têm tanto assim. Os sauditas não são tão ricos quanto muita gente pensa. Eles desperdiçaram muito dinheiro na guerra genocida contra o Iêmen. Desperdiçaram muito dinheiro naqueles megaprojetos, o The Line e todas essas outras coisas absurdas. E é claro, todos esses países têm famílias reais que ficam com bilhões e bilhões de dólares. Portanto, isso não é bom para os Estados Unidos. this is not good for the United States. No entanto, ainda temos essa narrativa. Vou mostrar aqui o fanático sionista cristão e enviado dos Estados Unidos a Israel, Mike Huckabee. Sinto que essa narrativa está surgindo cada vez mais agora, que o Irã está muito fraco. Mas, e sempre tem um mais, aqui está o que ele disse hoje à Fox News. O regime iraniano está mais fraco do que esteve em 47 anos. O dano e a dor infligidos a eles não são algo imaginário. A capacidade deles de produzir uma arma nuclear sofreu um grande revés. Mas a capacidade de mísseis deles, infelizmente, cresceu. E em um ano, eles passaram de conseguir lançar um míssil balístico a 2.000 quilômetros para mais de 4.100 quilômetros. Isso lhes dá a capacidade de atingir qualquer cidade da maior parte da Europa. Londres, Paris, Berlim, Rome, Tetzeri, Stegord, Hallersteror. Então, o Irã está em uma posição pior do que esteve nos últimos 47 anos. Ainda assim, tem mísseis muito poderosos. E agora esta é a mais recente reportagem do The Washington Post. O Pentágono pressionando empresas de defesa a fabricar armas mais rapidamente, à medida que a guerra de agressão contra o Irã esgota os estoques. E segundo o vice-secretário de Defesa, Steve Feinberg, dizer aos fabricantes de armas que esperar anos pelo aumento e pela conclusão da produção de munições simplesmente não vai servir. Então, professor Morandi, o que o senhor acha dessas contradições? What do you make of these contradictions? Well, he is genocidal and he is the Bem, person who said ele é genocida e é a pessoa que disse que se o regime israelense tomar toda a região, tudo bem. Em outras palavras, se o regime israelense tomar a Jordânia e partes do Egito, da Síria, do Líbano, partes da Arábia Saudita, do Iraque e da Turquia e criar o grande Israel, tudo bem. E é claro, os métodos seriam os mesmos que vemos em Gaza, os métodos usados lá. E os Estados Unidos apoiariam plenamente. Então, sabe, estamos lidando com forças realmente malignas, com mau força da cita das elites em Washington. Quero dizer, temos ouvido isso, que o Irã está à beira do colapso. I mean, we've been hearing this that Iran is on the verge of collapse. It's weak. And at the same time, É fraco. E ao mesmo tempo, também ouvimos que o Irã está se tornando mais perigoso. E sabe, como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Se o Irã está desmoronando, como pode se tornar mais perigoso para o resto do mundo? Mas isso é algo que ouvimos há décadas. Que o Irã é fraco, está entrando em colapso, está implodindo, é impopular, o povo o odeia, e ao mesmo tempo que é uma ameaça crescente e perigosa para o mundo inteiro. Quero dizer, como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Mas essa é a narrativa que temos ouvido com tanta frequência. Eu lembro de criticar.
good. I wrote. I remember Algumas dessas memórias, essas memórias falsas sobre o Irã que foram escritas, e eu escrevi alguns artigos que foram publicados, abordei essas questões. E mais uma vez, naquele livro, Indo a Teherã, que aconselho os espectadores a comprarem e lerem, entra-se em detalhes sobre muitos desses mitos a respeito do Irã. Então, o que ele diz não é nada novo. Isso é algo que vem sendo dito, especialmente na mídia tradicional, desde que eu era adolescente. Mainstream media. This has been said since I was a teenager. Yeah, now there are a lot of narratives and Sim, e agora muitas narrativas e debates sobre a situação real da guerra no Irã. Mas ainda assim, duas interpretações vêm à mente. Uma diz, bem, se os Estados Unidos estão certos ao afirmar que o Irã está tão fraco, então por que não conseguem concluir a guerra? Por que não conseguem encerrá-la em termos favoráveis para si? A outra é que os Estados Unidos, na verdade, querem esse tipo de guerra prolongada, sem fim, que esperam leve ao caos regional. E, se não conseguem derrotar o Irã por meio de uma mudança de regime, podem tornar a região ainda mais complicada, cheia de problemas, e assim enfraquecer o Irã por meio do isolamento. Mas, novamente, o que você acha desse tipo de debate? Porque acho que parte disso tem a ver com a negação de que talvez o Irã esteja em uma posição mais favorável do que estava antes da guerra, apesar dos sacrifícios, que, é claro, precisam ser reconhecidos. Mas o que você acha disso? Sacrifices, which of course have to be acknowledged, but what do you make of this? Well, if the United States wants to destroy the region, Bem, se os Estados Unidos quiserem destruir a região, isso prejudicaria a economia americana. Não vejo como isso provocaria uma depressão econômica global. Não vejo como isso contribuiria para a força ou a estabilidade dos Estados Unidos internamente. E claro, sabe, esses países da região estão ali para serem explorados. Se não houver nada a extrair, isso também não beneficia os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o Golfo Pérsico. O maior parceiro comercial desses países é a China, porque, claro, a China produz bens e os Estados Unidos não produzem nada. Mas eles compram armas que, obviamente, não sabem usar. They purchase weapons, which they don't know how to use, obviously. But also all of their excess money, almost all of it. Mas também todo o dinheiro excedente deles, quase todo, vai para os Estados Unidos. E uma parte vai para a Europa, mas é usada para comprar ativos nos Estados Unidos. Muitos são títulos e ações. E uma grande parte vai para contas bancárias americanas. Então os Estados Unidos se beneficiam muito desses países. E todos eles são aliados dos Estados Unidos. Nenhum deles faz algo que prejudique os interesses americanos. É exatamente o contrário. Como eu disse antes, todas as bases dos Estados Unidos na região são pagas por esses regimes. E os americanos usam de graça o combustível de aviação deles, que é caro. É impressionante quanto dinheiro eles gastam. It's amazing how much money they spend. And under these circumstances, E nessas circunstâncias, em que há guerra, os gastos são muito maiores. Então esses países estão contribuindo muito. Por isso não acredito que isso seja verdade. Acho que o que os Estados Unidos e o regime israelense querem fazer é enfraquecer o Irã. Porque o Irã é o único país que apoia o povo palestino. Ninguém mais, nenhum outro país se importa. A Turquia transporta petróleo para o regime israelense durante todo o genocídio. Então, obviamente, Erdogan e todos esses países participaram daquela farsa no Egito e endossaram o cessar-fogo de Trump em Gaza, o falso cessar-fogo. E todos elogiaram Trump e acobertaram seus crimes. And they all praise Trump and whitewash his crimes. And since then, 1,400 Palestinians have been slaughtered. E desde então, 1.100 palestinos foram massacrados. E nenhum desses países, que são uma espécie de garantidores, nenhum deles protestou. Nenhum deles, quer dizer, nenhum deles formou qualquer tipo de coalizão para apoiar o povo palestino. Então nenhum desses países está agindo de uma forma que prejudique os interesses dos Estados Unidos. Eles fizeram o possível para servir aos Estados Unidos. E Trump falou muito bem de várias dessas pessoas. Sobre Erdogan, por exemplo, ele disse que, sabe, ele sempre esteve ao meu lado. Ele é mais leal. Ele disse isso no Egito. Disse que ele é mais leal do que os outros países da OTAN durante a conferência da OTAN na Turquia.
in Turkey. And of course, he said the same about the leaders of Saudi Arabia. E claro, ele disse o mesmo sobre os líderes da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados, e sobre como eles têm sido fantásticos durante a guerra e o quanto ajudaram os Estados Unidos em seus bombardeios genocidas contra escolas, hospitais e prédios residenciais por todo o Irã. Então, sabe, eu não vejo isso como um argumento válido. Se esses países forem destruídos, a economia dos Estados Unidos será duramente atingida. E eu acho, como eu disse, que haverá uma depressão econômica. Isso criaria estabilidade nos Estados Unidos ou criaria instabilidade nos Estados Unidos? Então, eu não compro esse argumento. Yeah, in the long term, instability also leads to Sim, e a instabilidade de longo prazo também talvez leve exatamente ao desfecho que está acontecendo agora. Eventualmente, a resistência acontece. E agora o Irã representa a expressão mais elevada disso. E as coisas não estão indo bem lá em muitos aspectos, inclusive com essa notícia de última hora, acho que podemos chamar assim, de que Barak Ravid, como eu chamo, nosso repórter favorito do Mossad, da Unidade 8200, no Axios, diz que Trump lhe falou que está adotando totalmente o estilo da geração Z, e agora está pegando leve em relação ao Irã, sinalizando que está disposto a permitir que a pressão econômica sobre o Irã derrube o presidente Rouhani. Como é que se traduz isso? O que isso sequer significa? Permitir pressão econômica. Isso quer dizer que os Estados Unidos simplesmente vão manter o bloqueio, as sanções e tudo mais, sabe, indefinidamente? E como o Irã responderia a isso? O Estreito de Hormuz continuará fechado. E sim, acho que é isso que ele está dizendo, que esse é o caminho. Ele não vai atacar o Irã, mas vai simplesmente manter o cerco, o que, claro, é um ato de guerra. É direcionado aos iranianos comuns para fazê-los passar fome. Lembrem-se, durante o primeiro cerco, que durou mais de 2 meses, vimos senadores americanos na TV dizendo que os iranianos estavam com fome. Eles sentiam tanto prazer com a ideia de que os iranianos não tinham comida. Quer dizer, essa é a doença da classe Epstein. Mas isso fracassou. Sabe, no fim das contas, os Estados Unidos assinaram o memorando de entendimento. E é muito interessante, Dani, muito interessante. Você ouviu algum veículo de comunicação? Have you heard any media outlet? Maybe they are saying that, but I have not read anything in the New York Talvez estejam dizendo isso, mas eu não li nada no New York Times, no Washington Post, em nenhum outro veículo de mídia ou em qualquer think tank americano dizendo que os Estados Unidos deveriam voltar ao MOU. Quero dizer, foi um acordo assinado por Trump. Foi um acordo com o qual os Estados Unidos se comprometeram e começaram a violá-lo desde o primeiro dia. Recusaram-se a dizer aos israelenses para saírem. Recusaram-se a entregar os ativos roubados do Irã. Recusaram-se a suspender as sanções sobre as exportações de petróleo iranianas. Suspenderam as sanções e depois as restabeleceram após apenas alguns dias. Continuaram ameaçando destruir o Irã, o que foi uma violação do acordo. Os Estados Unidos ampliaram o regime de sanções durante a implementação do MOU. Uma violação clara. Então eles criaram essa rota no Estreito de Hormuz, esse corredor. Isso foi uma violação do artigo 5, o que levou os Estados Unidos a atacarem o Irã novamente, porque o Irã estava bloqueando essa rota. Em colaboração com os sauditas, os emiradenses e o regime do Catar, eles criaram esse corredor, enquanto o artigo 5 dizia que o Irã tinha que administrar o estreito. O que os americanos queriam fazer era violar todos os termos do acordo, depois enfraquecer o Irã no Estreito de Hormuz e vencer, depois de terem perdido esse acordo no campo de batalha e na guerra de cerco. E o Irã, claro, não aceitaria isso. Então os iranianos continuaram ameaçando-os e dizendo, isso tem que parar. E no fim, quando eles não pararam, os iranianos atingiram 3 navios deles, pertencentes a esses 3 países. E os americanos reiniciaram a guerra, porque sabiam que essa conspiração tinha fracassado. Mas a questão é que você não vê o New York Times dizendo, voltem e implementem o memorando de entendimento. Você não vê o Washington Post dizendo isso.
Você não vê comentaristas dizendo isso, porque nenhum deles acredita que os Estados Unidos precisem cumprir seus compromissos. Os Estados Unidos estão acima da lei. Podem assinar um pedaço de papel hoje e fazer guerra amanhã. Podem negociar hoje e planejar secretamente uma guerra para amanhã. Sabe, isso não é apenas uma questão do Trump. Todo o establishment político dos Estados Unidos age fora da lei. Eles ajudaram a criar a lei da selva. E isso funcionou na Venezuela, mas não funcionou no Iraque. Yeah, and I'm pulling up this New York Times. Sim, estou abrindo aqui uma reportagem do New York Times, publicada hoje, sobre as chamadas exigências do Irã, dizendo que elas complicam os esforços para reabrir o estreito. E você já observou, Rezerati, que essa chamada lista de exigências é simplesmente uma versão mais detalhada, mais específica de partes do memorando de entendimento. Na verdade, não há nada ali que eles, talvez além de não nos ameacem. Mas isso também faz parte do memorando. Não nos ameacem. Também está no MOU. No, don't threaten us is also in the MOU. Not to threaten Iran is in the Não ameaçar no memorando de entendimento. Esse é um dos artigos que eles violaram. Esteban. E quando o Irã falou do Líbano, o Irã disse toda a região. Não mencionou a Palestina. Não mencionou o Iêmen. Não mencionou o Irã. Yes, it said all fronts, exactly. Sim, dizia todas as frentes, exatamente. Então agora eles as nomearam. Portanto, não há nada de novo. Mas o problema com o New York Times e todos esses outros veículos de imprensa é que, para eles, por que os Estados Unidos deveriam estar vinculados a algum acordo? Por que os Estados Unidos deveriam cumprir seus compromissos? O Irã está complicando ainda mais as coisas ao exigir que os Estados Unidos... Os Estados Unidos assinaram. Sim, os Estados Unidos assinaram. Esse é o ponto. Uma coisa é, mesmo que você queira ser tão subjetivo e anti-Irã quanto a grande imprensa ocidental, como o New York Times, sempre vai ser, enquanto estiver organizada da forma como está, para ser, sabe, porta-voz da máquina de guerra. Mas o fato é que Trump assinou o documento. Os Estados Unidos assinaram o documento. Era um acordo. Agora, claro, acho que nós dois sabemos, e boa parte do público também sabe, que os Estados Unidos não cumprem documentos, não cumprem acordos, não cumprem o direito internacional. Sim, isso é 100% verdade. Mas ainda assim, seria 100% objetivo dizer que os Estados Unidos provavelmente deveriam simplesmente olhar de novo para o memorando de entendimento e voltar a ele, se a intenção é acabar com esta guerra, em vez de apresentar isso agora como complicações, como se o Irã estivesse complicando os esforços. Então é bastante, quer dizer, é realmente impressionante. Acho que vamos continuar vendo essa dança como vimos em todas as guerras. A grande mídia adora fingir, quando é partidário e conveniente, que se opõe às guerras, quando não é popular sustentá-las e defendê-las. Mas assim que surge qualquer oportunidade, ela faz isso e tenta encontrar maneiras mais sofisticadas de fazer isso. Alguém na plateia disse, professor Morandi, que está mandando amor e orações para você e para mim, e que recebeu os 2 livros que você recomendou, Crise Fabricada e Indo a Teherã. Está animado para lê-los. Isso é do Smogs Clefany. Smogs Clefany. Bem, eu também aconselharia ele ou ela, porque não consegui ouvir o nome direito, a comprar o livro de Alastair Crooke, Resistência, a Essência da Revolução Islamista. E se estiver disponível, o livro de Peter O'Bonney, Ilusões Perigosas. É um livro pequeno, mas todos esses são bons livros. Fico contente, muito contente, que seu espectador tenha demonstrado interesse e espero que o livro seja útil. Bom, você tem trabalhado bastante por nós, Rony, porque recebe recomendações de livros o tempo todo. Então espero que as pessoas levem isso em consideração e comecem a procurar alguns desses livros. E o ponto é que esses são livros escritos por, quer dizer, não são iranianos. Não são, sabe, terroristas e pessoas más como eu. São pessoas que estão no Ocidente, pessoas que trabalharam na Casa Branca, ou Alastair Crooke,
que esteve no governo, e Peter Oborne, que é um jornalista bem conhecido no Reino Unido, e Gareth Porter, que também é um escritor bem conhecido. Então digo isso para que ninguém diga que isso é propaganda. Just so that no one would say this is propaganda. These are all people who've worked in the West, São pessoas que, sabe, trabalharam no Ocidente, estudaram no Ocidente, cresceram no Ocidente e que, em alguns casos, fizeram parte do establishment político. São os escritos delas. Então é mais difícil para os antagonistas do Irã criticarem quando isso, se tivesse sido escrito por alguém como eu, diriam: ah, sabe, esse sinistro Marandi, o terrorista e porta-voz, ou o megafone, ou sabe lá o que do regime. Claro que ele escreveria isso. Então é isso. Tenho certeza de que o público está esperando ansiosamente pelo seu livro, seja lá quando ele for lançado. Na verdade, eu estava escrevendo um livro sobre o Irã. Aí a guerra começou, e tudo mudou. Fiz uma série, se você se lembra, na Al Mayadeen TV, baseada em parte do material do livro em que eu estava trabalhando. A série se chamava Desmistificando o Irã, e acho que você colocou um link para ela abaixo deste vídeo. Mas, quando a guerra começou, tudo mudou. Fiquei muito ocupado e sobrecarregado com outras coisas. Bem, professor Marandi, espero que as coisas se acalmem novamente, porque tenho certeza de que as pessoas estão muito interessadas nesse trabalho, sempre que o senhor puder retomá-lo. Mas quero agradecer a todos. Aqui diz, misoginia justificada, certo? Foi um prazer receber a seleção iraniana de futebol durante a Copa do Mundo. Enviamos amor e orações do México. Muito gentil. Comentários muito bons. Obrigado por isso e obrigado por todos os superchats. Os mexicanos foram muito gentis com a seleção iraniana. Muito gentis. E os americanos também, embora o governo dos Estados Unidos tenha sido muito hostil e tentado prejudicá-los de todas as formas possíveis. Mas as pessoas no estádio estavam torcendo pelo Irã, e isso diz muita coisa. Mas no fim eu queria lembrar a todos de nunca se esquecerem de Gaza. Todos os dias estão matando pessoas em Gaza. Estão matando crianças. Estão deixando essas pessoas passarem fome. Crianças com necessidades especiais, que não podem comer certas coisas. Eles estão impedindo intencionalmente que esses alimentos entrem para que essas crianças morram. Pessoas com doenças diferentes que em circunstâncias normais poderiam levar vidas comuns. Eles impedem que os remédios dessas pessoas cheguem até elas para que morram, porque querem reduzir a população. Então, deixando de lado os ataques aéreos, os tiros de precisão e tudo mais, eles também estão matando pessoas de várias formas, por meio de doenças e outras coisas. E da fome, no caso das pessoas que não podem comer certos alimentos e precisam de uma dieta especial. Eles tentam intencionalmente matar essas pessoas de fome e conseguem fazer isso. Então, devemos sempre, sempre, sempre lembrar de Gaza todos os dias e continuar lembrando as pessoas do genocídio para que a pressão aumente contra o regime sionista, o lobby sionista, e para que mais pessoas despertem para o que realmente está acontecendo. Sim, nós temos. Vou colocar agora no chat, não na descrição do vídeo. Ainda há tantos prisioneiros, prisioneiros palestinos, prisioneiros políticos, morrendo na prisão. Sim, morrendo. Então agora há um link no chat de uma boa organização que também apoia prisioneiros. E isso vem após relatos, como vocês sabem, de que Israel nem sequer está seguindo os frágeis, para não dizer abertamente insultantes e contraproducentes, chamados 15 pontos. O chamado processo por encerrar a guerra em Gaza. Seja o esforço Conselho da Paz. Whatever that board of peace, whatever that thing is, Israel has just announced that they are not going to eat. Israel acabou de anunciar que não vai nem reconhecer isso. Então, mais uma vez, isso vai ser um grande problema por muito tempo, dado o apoio descarado dos Estados Unidos ao regime genocida.
Então façam isso. Confiram lá. E sim, foi um ótimo programa, professor Morandi. Obrigado, Barton. Quero agradecer a todo mundo que mandou um super chat. Aliás, eu coloquei todos vocês na tela. Este aqui foi muito engraçado. Dizer low-keying it é exatamente o que um boomer diria. JB 44421. Isso é muito engraçado. Mas sim. Obrigado pelo superchat, Gabriel. Obrigado aos moderadores que fizeram a moderação. Vocês podem clicar no botão de curtir para manter o programa no ar depois que terminarmos aqui. Na descrição do vídeo, logo abaixo também, estão todas as formas de apoiar o programa. Patreon, Substack e muito mais. Amanhã estarei de volta com nosso amigo em comum, Patrick Henningsen, às 2 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, 10 de agosto, para mais uma atualização ao vivo. Então, estejam lá. Chegou mais um superchat aqui para eu abrir. Kevin, muito obrigado. Certo, pessoal, se cuidem. O professor Morandi e eu vamos sair. Ele tem um compromisso, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Cliquem no botão de curtir e vejo vocês de novo na próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.